Oi gente, aqui é a Giovanni, você está no Coruja Literária. Hoje eu vou falar meus lidos do mês, dessa vez vai ser o lido de julho e agosto, porque eu li poucos livros em julho, então seria muito ruim fazer só de julho, então a gente juntou os 2 meses, enfim. Vamos começar. O primeiro livro que eu li foi Livre, da Cheryl Strayed, e o nome da autora é o próprio nome da personagem, porque ela conta uma história verídica da vida dela. Eu tenho com certeza que eu já falei desse livro aqui, eu só não lembro em qual vídeo. Enfim. Fica com vários problemas assim na vida dela depois que a mãe dela morre. Ela tem problemas com drogas, enfim. Aí ela decide fazer a PCT, que é a Pacific Crest Trail, que é uma trilha que vai desde a fronteira com o México, subindo os Estados Unidos até a fronteira com o Canadá. Fazer essa trilha, ela vai fazer só uma parte dessa trilha, sozinha, porque ela acha que assim ela vai poder, sabe, pensar direito, refletir e se redescobrir pra, tipo, melhorar a vida dela, porque ela não sabe mais o que fazer. Aí ela narra o dia a dia dessa trilha, só que, tipo assim, o livro é engraçado, é divertido e tal, mas tem um tom mais profundo quando ela começa a falar da vida dela e, tipo, as reflexões mesmo. E, tipo, o livro já começa meio que em desastre porque ela planeja tudo durante meses e ela monta a mochila dela antes de ir pra trilha, só que ela não calculou bem o peso. E ela mal consegue levantar a mochila dela, começa a apelidar a mochila de monstra. E então ela, tipo, ela caminha os primeiros quilômetros da trilha se matando com o peso da mochila. Aí até que ela conhece um cara que ajuda ela com esse peso da mochila e tal, e aí ela continua melhor a trilha. Tá, o segundo livro que eu li esse mês foi A Fúria dos Reis, que é o segundo livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. E nesse livro, as coisas ficam, tipo... Não dá pra explicar, as coisas mudam muito, sabe? Cada personagem do primeiro livro já foi por um caminho totalmente diferente. Nada do que acontece é exatamente esperado. Claro que você tem uma noção do que vai acontecer, mas você não esperava realmente. E nesse livro é que as guerras começam de verdade, sabe? Várias batalhas, várias estratégias, vários reis, várias pessoas se declaram reis. O Westeros fica com cerca de 4 ou 5 reis, todos lutando entre si. É um jogo de poder incrível. Tem uma nova personagem também que eu acho que vai ser importante pra história, que é a Melisandre, chamam ela de Mulher Vermelha, Dama Vermelha. Ela é uma espécie de feiticeira que aparece na corte do Stannis, que é o irmão do falecido rei Robert. Isso é spoiler pra quem não leu o primeiro livro, me desculpem. Enfim, ela faz com que todos na corte do Stannis comecem a venerar o Rei da Luz, é isso? O Senhor da Luz, que é um deus único, faz as pessoas lá abandonarem os antigos deuses e os novos deuses pra venerar esse novo deus, o deus da luz. Tem gente que não concorda e tal, mas enfim, ela manipula todo mundo lá dentro e faz todo mundo mudar a própria religião, sabe? Então, nesse livro, as coisas ficam muito mais pesadas, assim, sabe? Você sente a guerra chegando, ainda não tá... Você sente a guerra chegando no começo e quando vai acontecendo as batalhas, sabe? Às vezes fica até difícil de acompanhar com tantos personagens e tantas coisas. Mas é incrível e todos os livros estão sendo muito melhores do que eu imaginei. O terceiro livro que eu li esse mês foi um livro bem curtinho, é Cinderella Pop, da Paula Pimenta. Ela tá fazendo meio que uma coleção que são reescritas de livros clássicos, de contos clássicos, sabe? De princesas e tal. E esse, obviamente, é o da Cinderela. E a personagem principal se chama Cynthia. Ela mora aqui no Brasil. Aí a história, mais ou menos, ela mora com a mãe dela, porque os pais se separaram. E a madrasta dela é horrível, e ela tem 2 meias-irmãs e tal, sabe? É, tipo, bem parecido com Cinderela, mas é atual. E é um livro muito curtinho, muito rápido de ler, mas eu até que gostei. Tipo, não é grandes coisas assim, mas é bem legal. Depois eu li Como Era Antes de Você, que esse livro... Eu não sei como explicar. Porque eu tinha uma certa implicância com essa autora de Como Era Antes de Você, que é a Jojo Moyes, se eu não me engano. Porque eu já tinha lido um livro dela, começado a ler um livro dela, que era A Última Carta de Amor. E eu odiei o livro, eu odiei o jeito que ele estava sendo escrito, eu odiei a história porque era muito comum. Então eu não queria começar esse livro. Mas como eu tava procurando um livro curto pra ler, então eu comecei esse. E eu gostei. Tipo... Eu realmente gostei. Claro que a história não é das mais originais, é original e tal, mas enfim.
Mas enfim, já é muito da mesma coisa. Mas eu surpreendentemente gostei desse livro, muito mais do que eu imaginei. Porque eu imaginei que eu só leria, tipo, o começo e largaria ele, mas, bom... Depois eu li O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, que foi um livro pedido pela escola, um clássico e tal, brasileiro. Ele faz parte do naturalismo brasileiro, que... Naturalismo brasileiro, e conta a história do Curtiço, do João Romão. Ele começa a história, acho que como o dono de... Eu não lembro se é uma venda ou uma taberna, é um dos dois. E aí ele conhece uma ex-escrava fugitiva, não sei, ex-escrava, enfim, Bertoleza. Aí eles começam juntos a montar um negócio maior. Eles têm uma taberna, ele tem a pedreira e ele tem o cortiço, que começa como uma moradia bem popular, assim. São várias casinhas que as pessoas alugam e são pessoas bem comuns, principalmente lavadeiras e trabalhadores da própria pedreira do João Ron. E, tipo, vai acompanhando, E esse livro vai acompanhando as fofocas do cortiço, sabe? Vai seguindo a vida de todo mundo ali dentro, contando o que acontece com um, com o outro. E o principal dessa história é a ambição do João Romão, que ele abre mão de tudo, de todos os confortos e luxos para acumular dinheiro. E depois, quando ele conhece o vizinho dele, que eu acabei de esquecer o nome, enfim, o vizinho dele que é de uma família mais nobre, assim, e tal, da alta classe, ele começa a ter inveja disso, e o outro também tem inveja dele por causa do dinheiro que ele tem. Aí ele começa a se portar mais como alguém da alta classe, ele quer ganhar um título de barão depois que o vizinho também ganha, e ele vai passando, assim, e no final ele pede a filha do cara em casamento, mas a ex-escrava Bertoleza tá meio que no caminho, porque ele não pode se casar, tendo ela como amante. E aí dá uma confusão. E o mais impressionante nesse livro, eu não sei se eu interpretei direito também, e livros clássicos são um pouco mais complicados, assim, de se entender. Mas todos se corrompem nesse livro, sabe? Não tem um que permaneça santo. Mostra vários, tipo, de representações. Tem o português, que é a representação do trabalho, a Rita Baiana, que é a representação da mulher brasileira, mas, tipo, todos eles, até os que eram mais santos no começo, se corrompem no final do livro. Mas, tipo assim, esse é outro livro que eu gostei muito mais do que eu imaginei que gostaria, por ser um livro clássico, assim, eu não sou exatamente uma fã desse tipo de livro. Mas foi bom. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, curtam, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam. E tchau!